A verdade sobre o Espiritismo e os Espíritos. Ponto 1. O que é o Espiritismo? De modo geral, quando se fala do Espiritismo, as pessoas já têm na ponta da língua: é a religião fundada por Allan Kardec. Mas isso não condiz com a realidade. Infelizmente, trata-se de um grande engano. O historiador Sir Arthur Conan Doyle, o famoso autor da série policial Sherlock Holmes, escreveu a história do Espiritismo. E nessa grande obra ele só tratou de Allan Kardec no último capítulo. Isso parece curioso, não? Isso porque não foi o sábio Allan Kardec quem fundou o Espiritismo. O Espiritismo não é obra humana. É um projeto divino prometido e realizado por Jesus. O Espiritismo é a grande promessa de Jesus registrada no Novo Testamento, nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João. Allan Kardec foi apenas encarregado pelo trabalho da codificação, quer dizer, da anotação. O grande missionário era educador, tradutor, poliglota, falava 6 a 8 línguas, professor e escritor clássico, e nem sequer acreditava em reencarnação. Não era místico nem teólogo, era cientista, pesquisador de fenômenos e magnetizador. Era, portanto, benfeitor da humanidade e tem o direito de receber o título de descobridor do Espírito, pois passou tudo pela peneira da lógica, da razão e do bom senso. E, inclusive, ele tem o apelido de o bom senso encarnado. E é por isso também que há o slogan: leia Kardec para entender Jesus, pois Jesus é a porta, mas o Espiritismo, a obra de Kardec, é a chave. Quando se diz que a doutrina espírita foi trazida do céu pelos Espíritos, é preciso explicar que espíritos são esses. Vamos então deixar clara esta questão. Cada vez que vem uma grande revelação divina do céu para a terra, descem dezenas de espíritos para contribuírem, para trazerem suas mensagens, seus ensinamentos. Cada um vem dizer aquilo que já sabe, ensinar aquilo que já aprendeu nas suas existências passadas. Na revelação de Moisés foi assim, o judaísmo. Na segunda grande revelação, o cristianismo, trazido por Jesus, também foi assim. E na última grande revelação, que é o Espiritismo, também aconteceu o mesmo fenômeno. Vieram muitos espíritos sábios, espíritos já vividos e experimentados, que já foram inclusive religiosos na Idade Média, uns foram padres, outros foram bispos na Igreja Católica, etc. Por exemplo, o padre Manuel da Nóbrega, que havia sido líder dos jesuítas no tempo que o Brasil foi descoberto. Ele veio em 1861, usando o nome de Emmanuel e trazendo sua mensagem sobre o egoísmo. O famoso pregador francês, padre Lacordaire, veio em 1863, o padre Lamennais, São Luís, em 1859, 1860, o bispo de Fetter, o prelado Fenelon, em 1860 e 1861, depois vieram Jules Olivier, Hahnemann, em 1863, o famoso teólogo e filósofo Santo Agostinho, veio 3 anos seguidos, 1861, 62, 63, e por incrível que pareça, é um dos maiores divulgadores do Espiritismo.
O apóstolo Paulo, em 1860, trouxe sua mensagem. Erasto, discípulo de Paulo, em 1862. São João Evangelista, em 1863. O bispo Adolfo de Alger, em 1861. São Francisco Xavier, em 1861. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, em 1863. São Vicente de Paulo, em 1868. Delphine de Girardin, em 1863. O cardeal Morlot, em 1863. Bernardine, em 1863. Caritas, martirizada em Roma. Depois a irmã Rosália. Depois Henri Heine, em 1863. E, por fim, Jean-Baptiste Roustan. Ponto 2. Jesus promete enviar o Espiritismo. Sócrates e Platão, na Grécia, 400 anos antes de Jesus, já havia ensinado em suas academias os princípios básicos da doutrina cristã ou espírita. Com base na profecia de Joel, no Velho Testamento, capítulo 2, versos 28 a 32, Deus promete enviar a mediunidade e os espíritos para toda a terra. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 16 a 21, confirma a promessa. Jesus, como já foi dito nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de João, confirma a antiga promessa e repete que o Pai enviará o Espírito da Verdade para fazer recordar tudo que foi esquecido e para trazer novos ensinamentos. Pois diz Jesus, agora vocês ainda não podem entender muitas coisas que eu tenho a dizer, mas quando for chegada a época, o Espírito Verdade, o Consolador, ensinará de modo claro, sem parábolas e sem figuras, tudo aquilo que agora vocês ainda não podem aprender. Ponto 3. O plano espiritual preparou tudo. O plano espiritual esperou a chegada da reforma luterana no século XVI, iniciada pelo frei monge Martinho Lutero, grande tradutor e intelectual. Esperou o iluminismo, movimento filosófico do século XVIII. Esperou a renascença científica e a Revolução Francesa, para que todos esses grandes movimentos abrissem o caminho, preparando a chegada dos pioneiros do Espiritismo, que fora Emanuel Swedenborg, Jean Reynaud, os educadores Henri Pestalozzi, Rousseau, Allan Kardec e Andrew Jackson Davy. Foi com esses espíritos sábios, missionários, que tudo começou. Esses foram os espíritos que iniciaram o trabalho, depois das primeiras experiências com as irmãs Fox, em 1848, e as mesas girantes e falantes, em 1853. Para toda essa falange, ou equipe, foi dirigida pelo Espírito que se apresentou usando o nome de Verdade, que, segundo imaginamos, é o próprio Jesus. Jesus havia dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Confira em João 14:6. Também havia prometido em João 8:32, conhecereis a verdade. O Espiritismo, portanto, é um projeto de Jesus prometido no Evangelho de João e cuja promessa foi cumprida ao pé da letra entre 1848 e 1868. Durante esses 3 anos, esses 20 anos, melhor dizendo,
quando houve a invasão espiritual organizada, conforme as palavras do escritor e historiador Arthur Conan Doyle. Assim como na primeira revelação com Moisés e a segunda grande revelação com Jesus, os céus se abriram e os Espíritos trouxeram do alto a doutrina cristã pura, sem os erros, os enganos, as heresias da Idade Média. A Bíblia foi explicada de modo racional, de modo espiritual. A ciência experimental veio confirmar o antigo ensino da reencarnação, o ensino da existência dos muitos mundos habitados, a existência do perispírito, ou seja, o corpo do espírito. A mediunidade foi descoberta e estudada com detalhes e praticada a serviço da doutrina, para que os espíritos mais evoluídos, mais adiantados, nos trouxessem mensagens e revelações, e os nossos irmãos desencarnados, ainda ignorantes, sofredores, fossem instruídos, consolados, orientados e encaminhados. Tudo isso foi codificado, ou seja, escrito, em 5 obras sagradas, recebidas da boca dos Espíritos pelo sábio, educador e revelador Allan Kardec. Essas obras são o Livro dos Espíritos, com 1019 perguntas e suas respectivas respostas, o Livro dos Médiuns, que trata da parte científica, ou seja, da mediunidade, o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da moral evangélica, o Céu e o Inferno, que trata da justiça divina, e, por último, a 5ª obra da codificação, a Gênese, que trata da criação do mundo. Essas são as obras da 3ª revelação divina, ou seja, do Espiritismo. Assim, o Espiritismo não é uma seita, nem uma igreja, nem é uma nova religião. É a volta do cristianismo original, primitivo, da casa do caminho, ensinado e vivido por Jesus no 1º século da nossa era. O Espiritismo veio para auxiliar as religiões. Ele vem trazer nova interpretação da Bíblia e da história. Ele vem ensinar as grandes verdades divinas que não podia e nem devia ser ensinadas há 2000 anos atrás, porque ainda não era tempo para isso. Tudo vem do alto aos poucos. É bom que o ouvinte saiba disso. Tudo vem em doses. Tanto as revelações e as descobertas das ciências, como as doutrinas divinas da religião. Em cada época, quando as pessoas já abriram mais a mente, nosso Deus, nosso Pai, envia espíritos sábios e preparados para nos revelarem novos ensinamentos e novos conhecimentos. Ponto 4. O apoio dos cientistas, missionários e intelectuais. Com a chegada do maior médium e missionário que já renasceu entre nós, Chico Xavier, que recebeu mais de 400 livros da boca dos espíritos, principalmente dos espíritos Emmanuel e André Luiz, e com a vinda de centenas de intelectuais, literatos, jornalistas, cientistas para o espiritismo, como os clássicos, por exemplo, Humberto de Campos, Machado de Assis, Coelho Neto, Monteiro Lobato, lá em São Paulo, Viriato Correia, da Academia Brasileira de Letras, Rui Barbosa, o gênio brasileiro, Bezerra de Menezes, o mestre, o médico dos pobres, Arthur Lins de Vasconcelos, engenheiro agrônomo paraibano, Ubiratã Rosa, lexicógrafo, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, Joaquim Carlos Travassos,
tradutor e deputado, Quintino Bocaiúva, André Luiz Peixinho, atual presidente da Federação Espírita Baiana, Dr. Severino Celestino da Silva, especialista em Bíblia e ex-padre, Valdo Vieira, parapsicólogo, mestre Oswaldo Polidoro, Alziro Zaru, José de Paiva Neto, professor J. Herculano Pires, de São Paulo, grande intelectual, Carlos Embaçaí, comandante Edgar Armand, a missionária Anália Franco, doutora Marlene Rossi Nobre, viúva do doutor Freitas Nobre, deputado, o pensador e intelectual francês Victor Hugo, doutor Gabriel Delane, escritor e médico, o filósofo Leon Denis, o astrônomo Camille Flammarion, Arthur Conan Doyle, o grande historiador e novelista, o jornalista Olímpio Teles de Menezes, Dr. Guion Ribeiro, tradutor e amigo pessoal de Rui Barbosa, Andrei Moreira, Luiz de Matos, de Portugal, e o tribuno internacional Divaldo Pereira Franco, de Feira de Santana, Bahia, e muitos outros. Isso apenas para citar alguns nomes mais importantes lembrados no momento, como também os cientistas pesquisadores de fenômenos, Dr. William Crookes, da Inglaterra, chamado Rei dos Químicos, Oliver Lodge, Henri Myers, Alexander Aksakov, Dr. Cesare Lombroso, criminalista italiano, também o sábio italiano Ernesto Bossano, Clovis Nunes, Carlo Duprel, alemão, Augusto de Morgan, Gustavo Gelley, Paul Gibier, Ian Stephenson, Morris Netterton, o parapsicólogo baiano de Morro do Chapéu Eliezer Mendes, Dr. Hernani Guimarães Andrade, Dr. Jorge Andréa dos Santos, o cientista alemão Söllner, Albert de Rochard e muitos outros sábios examinadores que estudaram e comprovaram as verdades sobre a mediunidade principalmente. Com o apoio de todos esses intelectuais, médios e missionários, o Espiritismo vem crescendo lentamente, sem pressa, sem fanatismo e sem propaganda, fazendo bem com o propósito de melhorar o mundo, insistindo no amor, na necessidade urgente do perdão e da reforma íntima, da reforma interior. O Espiritismo ensina e pede que cada um de nós se volte para Deus, viva em vigilância e constante oração, insiste na urgência de cada um buscar ser hoje melhor do que o que foi ontem e amanhã ser melhor do que o que foi hoje. Ensina o Espiritismo que precisamos respeitar a natureza, que cuidemos do meio ambiente e da ecologia, não extraindo, arrancando ou cortando árvores, nem matando, nem maltratando animal algum. Pede que sejamos sérios, cidadãos responsáveis, trabalhadores e honestos, não mentindo, nem enganando no comércio, não criticando, nem caluniando, nem fofocando, orando pelos nossos representantes políticos, pois se não sabemos ou não podemos fazer melhor que eles, não devemos criticá-los, julgar, nem condenar. Isso é o Espiritismo. Ponto 5. Coisa do demônio. Foi criada uma lenda, uma historinha mal contada, causada por inveja ou maldade, de que o Espiritismo é coisa do demônio. E, infelizmente, alguns religiosos, ou por ignorância ou por maldade, espalharam até hoje essa conversa, a fim de afastarem seus fiéis do Espiritismo.
É claro que nós, humanos, somos assim mesmo. Interesseiros, egoístas, sempre puxamos a brasa para debaixo do nosso espeto. Mas essa, na verdade, é uma piada sem graça, pois foi inventado no tempo em que o Espiritismo era confundido com candomblé, com macumba, com umbanda, com quimbanda, com feitiçaria e até com a linha pesada chamada vodú. Até alguns anos atrás, as pessoas misturavam tudo: espiritismo com leitura das mãos, com uso de búzios, com cartomante, com adivinhações, com despacho nas encruzilhadas, que são práticas e costumes que quase nada têm a ver com o espiritismo. O espiritismo vem da França, enquanto essas culturas vêm do Egito e da África. Como já foi dito, o espiritismo é a volta da doutrina cristã original e não suporta nenhuma superstição. Tudo na doutrina espírita ou cristã, que é a mesma coisa, é científico, racional e atual. O espiritismo não usa despacho, nem velas, nem rituais, nem batismo de água, nem lenda alguma. Isso porque ele conhece a interpretação legítima e racional da Bíblia, pois chegou ao nosso mundo trazido pelos Santos Espíritos preparados e teve o apoio, como já vimos, de quase todos os cientistas da época. Não usamos promessas, cultos externos, orações públicas, nem papa, nem bênçãos, nem maldições, nem hinos benditos ou mantras. O Espiritismo se ocupa com as grandes verdades, se ocupa com o cumprimento das leis divinas, com a caridade, com o amor e com o perdão, e com todas as virtudes cristãs, como o trabalho, a tolerância, a paciência, a resignação e principalmente a ajuda ao próximo. No Espiritismo não existe dogmas, nem censuras, nem proibições, nem ameaça de condenação eterna em fogo de inferno, nem crenças atrasadas e absurdas, e nem cobranças de dízimos. Ele segue à risca o pedido de Jesus: dai de graça o que de graça recebeste. Confira em Mateus 10, 8. Observação. Aproveitamos a oportunidade para apresentar alguns depoimentos de pessoas importantes ligadas às igrejas. O ex-ministro presbiteriano J.S. Kirkland escreveu dizendo: o Espiritismo é um remédio para a falta de fé, além de ser também a única religião que prova a imortalidade da alma. E disse muito bem. O cientista Henri Myers, depois de examinar o Espiritismo, disse: a fé que eu havia perdido na igreja, agora a recupero no Espiritismo. O ex-pastor holandês Berzelius escreveu dizendo: o Espiritismo é muito importante para nos tirar essa superstição de inferno e nos esclarecer certos fenômenos. Por sua vez, o reverendo J.P. Hobbes também escreveu dizendo: os casos que hoje vemos no Espiritismo são os mesmos que se lê no livro Atos dos Apóstolos. Fim das anotações. O cristianismo como um todo é formado pelas 3 grandes revelações divinas: o judaísmo de Moisés, que nos trouxe as primeiras noções da justiça e o conhecimento de um Deus único, o monoteísmo; o cristianismo do Cristo no primeiro século, que nos ensinou o amor e o perdão; e o Espiritismo no século XIX, que nos trouxe a ciência positiva, experimental, e nos trouxe a explicação racional da Bíblia
e o conhecimento detalhado sobre os espíritos. Alguém disse também, a doutrina espírita não é uma nova doutrina, é uma nova maneira de interpretar e de viver a doutrina do Cristo. Também foi dito, o Espiritismo não será a religião do futuro, mas certamente será o futuro das religiões, porque vem auxiliá-las todas. Albert Einstein, o grande cientista, disse, a ciência sem religião é cega, mas a religião sem a ciência é paralítica. Bem, e aquela velha história de espírito dos mortos? Não se deve mexer com os mortos. Moisés proibiu falar com os mortos. Isso é apenas falta de conhecimento do assunto, ouvinte. Pois, como já mostramos, Moisés nunca proibiu a comunicação com as almas dos mortos ou dos defuntos. Para começar, não existe mortos nem defuntos. Todos os falecidos continuam vivos, pois apenas o corpo material é que morre. Moisés apenas proibiu os abusos dos falsos profetas, falsos médiuns. Profeta e médium tem um só sentido, é bom que se saiba. O Espiritismo não é uma filosofia, nem uma seita religiosa. Ele é a síntese ou o resumo de todos os conhecimentos humanos aplicados à investigação da verdade. Portanto, é a filosofia da ciência e da moral. Resumindo, o Espiritismo é a ciência das ciências. O mestre Kardec escreveu, a verdadeira fé é aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Também escreveu o grande mestre, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, esta é a lei. E há um pensamento, que eu desconheço o autor, que diz, o maior serviço que podemos prestar ao cristianismo é a divulgação da doutrina espírita. Por tudo isso, usamos os slogans. O Evangelho é o remédio, o Espiritismo é a receita. E também usamos, fora da caridade não há salvação. Ponto 6. A mediunidade, os espíritos e o diabo, entre aspas, é claro. Finalmente quero tratar de um assunto importantíssimo, que é a mediunidade. Em grego, carisma. Na Bíblia, conforme o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, dons do Espírito. Essa energia sutil, biológica, a mediunidade, com origem transcendental, existe há 300 mil anos, de acordo com os estudiosos da matéria, os antropólogos. Na Idade Média, era ela condenada e muita gente, médiuns, principalmente mulheres, eram queimadas vivas, pois a igreja imaginava que queimando o corpo, o espírito desapareceria voltando para o seu inferno. Acontece, ouvinte, que naqueles tempos atrasados, violentos, de triste memória, 1500 anos atrás, as pessoas pensavam que os espíritos que incorpora, ou seja, os espíritos que aparecem numa reunião mediúnica, antigamente se chamava sessão espírita, agora reunião mediúnica, que esses espíritos são diabos, espíritos condenados, que jamais terão a salvação. E só porque Moisés havia criado uma lei, isto é, havia tomado uma medida contra a exploração da mediunidade,
para evitar os abusos dos falsos profetas ou médios que enganavam as pessoas, dizendo que receberam revelações de Deus, mensagem de Deus, sem haver recebido, e o pior, ainda cobrava a consulta. Confira Levíticos 10, 27, Deuteronômio 13, 5 e ainda Deuteronômio 18, 10 a 12. Por causa disso, Moisés foi obrigado a tomar providência, mas essa providência foi logo, infelizmente, interpretada como uma proibição. Ora, jamais poderia ser proibido o uso da mediunidade, pois a mediunidade é a base, é o fundamento, é o alicerce de todas as religiões. Os médiuns são a coluna da igreja cristã. Confira Paulo aos Gálatas, capítulo 2, verso 9. Sem a mediunidade, não haveria comunicação com os nossos irmãos falecidos. E é bom saber que em todos os tempos existiram pessoas médios, chamadas de profetas pela Bíblia. Os profetas ou médios são pessoas que possuem faculdade de falar com os espíritos, de ouvir os espíritos, de sentir a presença dos espíritos, ou receber dos espíritos mensagens ou revelações. Assim acontecia com os profetas bíblicos, profetas judaicos lá da Bíblia, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e muitos outros, aqueles 12 profetas menores, como Jonas, Abacuque e outros. E a mesma coisa acontece hoje, por exemplo, com Chico Xavier, com Divaldo Pereira Franco e com centenas e milhares de médios que existem em qualquer lugar do mundo. Se os espíritos não morrem porque somos imortais, saímos de Deus, portanto não podemos morrer. A mediunidade também jamais se acabará. O grande engano, o grande equívoco de certos religiosos é ignorar que os espíritos não são as pessoas que desencarnam. Quero dizer, as pessoas que faleceram, deixando seus corpos na terra e estão mais vivos ainda, só que estão usando um outro corpo invisível para nós, o perispírito, o corpo do espírito. Repetindo, os espíritos somos nós. A Bíblia não poderia ensinar essa verdade de forma alguma no tempo dela, porque naquela época era inconveniente para o povo, ninguém poderia entender. Era obrigado a ele ensinar tudo por parábolas e por comparação. Somente os sábios como Platão, Sócrates, Pitágoras, Tales de Mileto, Anaxágoras e outros grandes filósofos conheciam esse segredo. Tales chegou a ensinar que o mundo é cheio de deuses. Naquela época, deuses, no plural, era sinônimo de espíritos ou anjos. Imagine você, ouvinte, o atraso em que se encontra tanta gente que participa de igreja, inclusive como liderança, pastores, ministros, sacerdotes, e ainda acha que os espíritos não são as almas, que são demônios repelidos e rejeitados por Deus. Aqui faz lembrar do bispo católico Dom Francisco, bispo de Juiz de Fora, Minas Gerais, que usando de sua inteligência, ou até talvez de sua experiência, não sei, ele disse: se todo espírito que aparecer numa sessão espírita for diabo, então as aparições dos santos católicos seriam todas manifestações diabólicas. E com muita razão o bispo falou isso. Ora, essa história é antiga. Quando Jesus afastava os espíritos das pessoas, os fariseus imaginavam que Jesus expulsava os demônios usando o poder do chefe dos próprios demônios, um tal de Belzebu. Lucas 11, 14 a 17. Veja só que coisa sem lógica e sem graça. Diabo chefão
expulsar seus companheiros diabinho. Vê se tem graça. Por isso Jesus fechou a boca dos fariseus dizendo: se o diabo expulsa diabo, então seu reino está dividido contra ele mesmo. Confira lá em Mateus 12, 25 a 26. O grande engano é alguém achar que quando se morre, quando se deixa o corpo na terra, se vai para o céu ou para o tal inferno eterno de fogo, principalmente baseado no que Jesus disse ao bom ladrão: Dimas, tu também estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Ou quando Jesus se referiu ao seio de Abraão, lá na parábola do rico Epulão e do pobre Lázaro, Lucas 16, 22. Mas jamais foi explicado o que é ou onde fica esse paraíso, assim como esse tal seio de Abraão. Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versos 12 a 13, esclarece que ainda tinha muitas coisas para ensinar, mas seus discípulos precisavam esperar a época certa, pois Deus enviaria o Espírito Consolador, o Espírito Verdade, o Espírito Santo. Todas essas expressões significam a mesma coisa e também significa Espiritismo, para fazer recordar de tudo que foi esquecido e ensinar as grandes verdades que não deviam ser ensinadas naquela época, naquele tempo, pois as pessoas simples não poderiam captar ou entender como ficam os espíritos depois da morte. Foi por isso que verdades como estas: a Terra movimenta-se a uma velocidade de milhares de quilômetros por hora ao redor do Sol. O Sol é 1.300.000 vezes maior que a Terra. Outra, a distância entre o Sol e a Terra é 149.600.000 quilômetros. Essa outra, a realidade da lei divina do renascimento físico, ou seja, da reencarnação. A existência de milhões de mundos habitados, cheios de gente por aí afora, no universo. Confira João 14, 2, quando Jesus falou: na casa do meu Pai há muitas moradas. Tudo isso ficou reservado para ser ensinado só nos tempos de hoje, com a chegada das ciências e com a chegada do Espiritismo. Repetimos, o Espiritismo é a ciência das ciências. O Espiritismo nos ensina que quando morremos, vamos uns para o nosso lar, outros para muitas outras colônias espirituais que existem no universo, outros para o umbral, que é um lugar de trevas, de escuridão e de sofrimento. E grande número, a maioria, fica na erraticidade, quer dizer, nos ares, aguardando a vez de se prepararem para uma próxima encarnação. No século XIX, as centenas de experiências e pesquisas científicas nos mostraram que em todos os lugares se encontram espíritos. No interior das igrejas, nas casas de residências, nos bares, nos prostíbulos, nos meretrícios, nos cemitérios, em qualquer lugar. Os espíritos ou pessoas que morrem ainda atrasados, viciados, violentos, muitas vezes ignoram que desencarnaram. E depois de muitos anos que faleceram, é que vem a descobrir que não estão mais na Terra. Infelizmente isso acontece. Aqueles sofredores problemáticos se manifestam, quer dizer, aparecem nas reuniões espíritas para receber instruções, para serem consolados, orientados, socorridos. Conclusão: falar daquilo que não conhece é grande imprudência. Quem se interessar pela verdade, leia as várias obras de cunho científico que existem sobre essa matéria, ou frequente uma boa casa espírita para ficar comprovada a realidade sobre os espíritos.
Ponto 7. Obsessão espiritual. Como os espíritos nos adoecem. Muita gente tem dúvidas sobre essa questão. De que jeito os espíritos podem nos ofender, nos perseguir ou nos causar doenças? Acontece, ouvinte, que as pessoas não estudam o assunto. E isso é matéria de estudo, assim como todas as outras ciências. E não frequentam uma casa espírita. E por isso ignoram o modo de agir dos espíritos. Vamos esclarecer essa questão. Em nossas existências passadas, todos nós aprontamos 1000 diabruras, encrencas, brigas, ciúmes, vícios e às vezes crimes bárbaros cometemos. Agora, na vida presente, nessa vida atual, aqueles inimigos do passado, aquelas pessoas que guardaram ódio, mágoa ou inveja contra nós, aproveitam a chance do poder que tem sobre nós, que agora estamos encarnados, vivendo na Terra, enquanto elas estão desencarnadas. Portanto, explicando melhor, quem está do outro lado da vida, nos ares, tem poder de causar vários tipos de problema naquelas pessoas a que elas odeiam. Pode atuar sobre o corpo, colocando dores nos braços, nos ombros, pescoço, coluna, inclusive pode causar surdez, mudez, tudo isso. Pois os espíritos estão espalhados por toda parte, como bem disse o apóstolo Paulo, lá em Efésios 6:12. Precisamos vigiar, pois os inimigos estão na terra e também nos ares. Aonde a gente estiver, há sempre um ou mais espíritos nos rodeando, sintonizados conosco, nos acompanhando, vendo, ouvindo o que fazemos e o que falamos. Somos vigiados o tempo todo por nossos irmãos desencarnados. Psicólogos da atualidade já ensinam que os espíritos que guardam ódio, queixa, antipatia contra nós, ficam aguardando um momento de fraqueza, um grande medo, por exemplo, um grande susto, uma grande tristeza, uma angústia, até mesmo uma grande raiva, uma depressão principalmente. Qualquer sentimento negativo, qualquer grande emoção é uma chance para nossos inimigos desencarnados que podem aproveitar a brecha e encostar. A linguagem científica é ligar-se à nossa mente e à nossa bioenergia, mas popularmente se diz encosto. E eles podem nos danificar. Eles vêm nos danificando para se vingarem daquilo que nós fizemos contra eles na vida passada. Por incrível que pareça, esses casos, esses fenômenos, acontecem diariamente em toda e qualquer parte do mundo. Inclusive quando acontecem suicídios, depressão principalmente, crimes bárbaros, loucuras sem causa, uso de drogas, epilepsia, vícios. Muitas vezes essas coisas são causadas por maus espíritos, espíritos violentos, vingadores, os obsessores, que por ignorância não querem aprender a perdoar. Eles sabem que quem está nos ares pode prejudicar quem está encarnado, ou seja, quem está na terra. E logo que a vítima faleça e o espírito vingador reencarne ou renasça, a situação se inverte. Agora a coisa muda. Aquele que sofreu pode se vingar, e assim as perseguições e vinganças podem durar centenas de anos até que haja o perdão. O perdão, a vigilância e a oração são os meios, os remédios para haver paz, para essa situação de obsessão espiritual se acabar.
Mas caso isso não resolva, o único caminho é o tratamento espiritual numa casa espírita. O doutrinador ou dialogador é preparado, inclusive a maioria deles são videntes, eles veem o espírito, não apenas ouvem. São preparados para conversar com o espírito, instruindo, aconselhando e ensinando a doutrina do amor, da caridade, explicando a urgente necessidade do perdão. Nesse caso, se o espírito topar, entender e gostar da ideia, logo pode desistir da perseguição e o doente, entre aspas, que na verdade não é doente, é obsidiado, fica curado às vezes na hora. Se o espírito não se convencer, continuar teimoso, sem querer abrir mão do perdão, o tratamento continua até que o espírito aprenda os ensinamentos cristãos ou a moral evangélica, e às vezes esse processo demora algum tempo, mas que funciona sim, cientificamente, com toda a realidade. Inclusive, por sinal, hoje já existem padres que constroem centros espíritas nos fundos de suas igrejas para tratarem de pessoas com obsessão. E eu vou citar exemplos. O deputado e padre José Linhares de Pontes, de Sobral, no Ceará, é um deles. O bispo Dom Aldo Pagotto, parece-me também que usa esse, o atual arcebispo da Paraíba. Como também o padre Miguel Fernandes Martins, de Mato Grosso, recentemente falecido, que chegou numa entrevista na internet a dizer: sou padre e sou espírita. Ponto 8. A casa arrumada e adornada para a volta. Em Mateus 12, 43 a 45, Jesus ensina dizendo: quando um espírito sai de uma pessoa, mas a pessoa continua com a casa arrumada e adornada, aquele espírito volta e diz: daqui eu não saio mais. E ainda traz outros espíritos piores do que ele para piorar a situação do obsidiado, quer dizer, daquele que estava perseguido. Com essas palavras meio figuradas, o mestre está nos advertindo sobre o tratamento de desobsessão. Quando um espírito é expulso, quer dizer, é a linguagem ameaçadora da Bíblia, a palavra melhor hoje é doutrinado, afastado. Mas a pessoa não se corrige e continua vivendo erradamente, como pagão, continua com os mesmos vícios, os mesmos maus costumes, bebendo, mentindo, enganando, fazendo uso de drogas, etc. Aí o espírito volta, trazendo consigo vários outros companheiros, também obsessores igual a eles. Confira também João 5,14. A situação agora fica pior que antes, pois agora são muitos espíritos, é uma legião, que fica sintonizados ou encostados na pessoa. É por isso que o espiritismo nem sempre pode garantir a cura de ninguém, porque a pessoa que foi curada precisa mudar de vida, precisa começar uma vida nova, praticando a caridade, vivendo de modo cristão, perdoando e parar com os maus hábitos. Jesus praticou a cura de desobsessão por muitas vezes, mas você sabia, ouvinte, que nem todos aqueles ficaram curados? Pois alguns deles receberam a cura, mas não se converteram, isto é, não praticaram a caridade, nem começaram a amar o próximo, nem perdoar. Quando se vive de modo pagão, de forma errada, se atrai muitos espíritos maus para nos causarem problemas, como dores, doenças, loucura sem causa, depressão e outras coisas. Mas uma observação: não só as pessoas ruins são vítimas de obsessores, não. Às vezes pessoas boas, cristãs, que vivem de modo correto, também são perseguidas e obsidiadas por espíritos.
Nesse caso, é porque são provas, pois Deus põe à prova aquele a quem Ele ama. Confira o livro de Jó, capítulos 1 e 2. Ponto 9. A título de curiosidade, religiosos vêm para o Espiritismo. Nós não temos conhecimento de pessoas espíritas conscientes, praticantes, cultas, que trocaram o Espiritismo por alguma seita ou alguma igreja. Ao contrário, temos uma pequena relação de nomes de padres, teólogos, ministros evangélicos, que deixaram, muitos deles, a maioria mesmo, deixaram as suas igrejas e entraram para o Espiritismo. Vamos citar apenas alguns deles da parte da Igreja Católica primeiro. O padre Carlos Juliano Torres Pastorino, historiador e professor de grego, nascido em 1910, faleceu em 1980. Dom José Amigo y Pelice, era bispo espanhol, antes de abraçar o Espiritismo. Padre José Severino Rezende, um literato mineiro. Padre e médico Dr. Ivon Costa, faltava 19 dias para receber a ordenação sacerdotal, quando resolveu entrar para o Espiritismo. O professor Severino Celestino da Silva, ex-padre, paraibano de Lagoa Grande, hoje especialista em Bíblia. Edson Cavalheiro Ramos, era congregado mariano. Eurípedes Barçanulfo, famoso médium mineiro de Sacramento, antes era seminarista católico. Urbano Assis Xavier, era congregado mariano. Peixotinho, era seminarista. Andrei Moreira, escritor e palestrante espírita da atualidade, foi monge e pároco. Teólogos e ministros evangélicos que hoje são espíritas. Jaime Andrade, autor do livro O Espiritismo e as Igrejas Reformadas, antes era presbiteriano. Reverendo Harold Nielsen era bispo e, quando bispo, traduziu a Bíblia para o islandês. O reverendo Andrew Jackson Davy era bispo antes de abraçar o Espiritismo. O reverendo William Stanton Moses era bispo e teólogo inglês. Chaim Pike antes era bispo anglicano. Robson Pinheiro era pastor batista em Belo Horizonte. Olímpia Belém era luterana. Pedro Lameira de Andrade foi teólogo evangélico. Reverendo Samuel Watson era bispo metodista. J.P. Hoppes era pastor evangélico. Carlos de Souza Schalder foi pastor evangélico. Inclusive, quando foi evangélico, foi o primeiro presidente da Associação Cristã de Moços em São Paulo. Jonatas Berenguer era pastor presbiteriano. Newton Boechat era pastor evangélico. Dr. Neemias Marien, famoso intelectual e teólogo e escritor. J.S. Parkerclan foi ministro presbiteriano. Jorge Essen era presbiteriano. G. Maurice Eliot foi pastor evangélico. George Valley Warren, médio inglês, era vigário em Oxford. Cornélio Pires, sertanista, folclorista e músico paulista, antes era presbiteriano. Benedito Godoy Paiva era músico e jornalista, veio da igreja metodista. Pedro de Camargo Vinícius, o famoso Vinícius, orador e escritor, era metodista, veio para o cristianismo original em 1905. Isaías Claro foi evangélico por 10 anos. Walter Wynne era pastor batista. E Elionai Martins
grande orador espírita da atualidade, foi da Igreja Batista por 3 anos. Ponto 10. Artistas preferem o espiritismo. Sabia? Os artistas, de modo geral, são a nata da sociedade. Geralmente os artistas são sensíveis, criativos e muito inteligentes, de modo geral. Só por curiosidade, anotamos abaixo uma pequena lista de nomes de artistas que são espíritas, e alguns não são declaradamente espíritas, mas são simpatizantes da doutrina, quer dizer, namora a doutrina. Augusto César Vanucci, diretor de 2 redes de televisão. Anselmo Duarte, diretor de cinema. Os atores Carlos Vereza, Paulo Figueiredo, Carlos Augusto Strasser, Dionísio Azevedo, Felipe Caroni, Lúcio Mauro, Odilon Bastos, Renato Prieto, Paulo Goulart. As atrizes: Nissete Bruno, Fafi Siqueira, Nair Belo, Rosana Pena, Tássia Camargo, Célia Helena, Bete Goulart, Ana Rosa e Leila Lopes. Os cantores: Ricardo Braga, Nando Cordel, Fábio Júnior, Silvio César, Raul Sampaio, Vanderleia, nossa rainha da Jovem Guarda, Paula Fernandes, Jane Duboc e o maestro Guio de Moraes. Artistas vários: Valdemar Cilione, diretor de várias rádios, Wilson Solon, diretor de televisão, Walter Negrão, novelista, escritor, Ivani Ribeiro, novelista, Eder Joffre, boxer, pugilista, atualmente vereador na Câmara de São Paulo, Marcel Souto Maior, jornalista, Shirley MacLaine, estrela do cinema e TV americana. Agora, os simpatizantes da doutrina: nosso rei, Roberto Carlos, o filósofo Raul Seixas, o cantor Cazuza, o poeta Augusto dos Anjos, o senador Arthur da Távola, o humorista Ari Toledo, o ator Milton Gonçalves, o cientista Luiz Carlos Formiga, a atriz Leide Francisco, o ator Lima Duarte, o pastor presbiteriano Jonas Rezende, a atriz Irene Ravache, o antropólogo Emerson Giumbelli, a atriz Regina Duarte e a apresentadora de programas em TV Xênia. Também são simpatizantes pela doutrina padre deputado José Linhares Pontes, de Sobral, no Ceará, padre Miguel Fernandes Martins, de Mato Grosso, o ex-padre professor Huberto Roden, grande intelectual catarinense de Tubarão, e o arcebispo atual da Paraíba, Aldo Pagotto. Ponto 11. Documentário. Último capítulo deste nosso trabalho. Textos bíblicos que tratam do espiritismo, dos espíritos, da obsessão e da desobsessão, só para conferir. Veja no Velho Testamento a ação ou trabalho dos espíritos. Livro de Jó, capítulos 1 e 2, narra um espírito ainda muito mau
por nome Satanás, obtém de Deus a autorização para provar Jó. Livro de Daniel, capítulo 5, versos 22 a 29, narra um fenômeno de escrita direta. Um espírito escreveu 3 palavras na parede no festim do rei Baltazar: Mané, Tekel, Fares. Livro de Tobias, capítulo 5, versos 5 até o fim do capítulo 12. O anjo Rafael, materializado em forma humana, como a gênere, ajuda o jovem Tobias em toda a sua viagem de ida e volta. E por fim, há um afastamento de um espírito obsessor no livro de Tobias, capítulo 12, verso 3. Novo Testamento. Mateus 4, 24. Está escrito possesso. Não é usada mais essa linguagem. Hoje usamos obsidiado ou obsedado. Em Mateus 8,16, expelir os demônios, ou seja, afastar. Mateus 9:32 a 34, o obsidiado por um espírito mudo. Vê Lucas, também confere Lucas 11:14 a 19. Mateus 12, 43 a 45, consta a volta do espírito obsessor. Confira também João 5, 14. Mateus 15, 21 a 28, a obsidiada de Cananeia. Confira também Marcos 7, 24 a 28. Marcos 5, 1 a 9, o obsidiado por uma legião, ou seja, um grupo de espíritos ao mesmo tempo. Confira também Lucas 8, 26 a 30. Lucas 4, 31 a 36, o obsidiado de Cafarnaum. Vê Marcos 1, 23 a 25. Lucas 8, 2, Jesus afastou 7 espíritos de uma mulher, Madalena. Lucas 9, 37 a 43, o obsidiado epiléptico. Confira também em Marcos 9, 13 a 28. Lucas 13, 10 a 13, a obsidiada encurvada, ou seja, a mulher corcunda. Primeira carta do apóstolo João, evangelista, capítulo 1, versos 1 a 3. O apóstolo pede que examinemos os espíritos, quer dizer, ele pede que haja um discernimento. Efésios 6:12, Paulo alerta sobre o perigo dos espíritos que vivem nos ares. Vê também Eclesiastes 12, 6 a 7 e Daniel 12, 2. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5, 19 a 20. O apóstolo pede para não se extinguir o espírito, ou seja, eliminar, desprezar os espíritos, nem tampouco desprezar a mediunidade. 1 Coríntios 12, 1 a 11, o apóstolo Paulo descreve a mediunidade e os espíritos. Jesus envia os seus discípulos, verdadeiros discípulos, aqueles que tinham fé mesmo, autorizando-os a afastarem os espíritos das pessoas obsidiadas e curar enfermos e doenças. Isso está escrito em Mateus 10:1, Marcos 3:15, Marcos 6:7, Marcos 16:17 e Lucas 9:1. E finalmente, em Lucas 11:13, Jesus promete enviar bons espíritos àqueles que lhe pedirem.